Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste trimestre, o primeiro trimestre de 2016, estudando nas revistas da CPAD com o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 com o título O Juízo Final. Nós temos aí como texto áureo Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E a verdade prática diz: todos os ímpios terão de prestar conta dos seus atos perante o Supremo Juiz. É importante que nós destaquemos aqui, veja bem, lá não está escrito assim, e veio o juízo final. Não, esse título, juízo final, é dado por nós, os homens. Mas está escrito, vi um trono branco. E agora nós vamos ver o que vai acontecer aí. Então nós sabemos que vai haver um juízo final designado a quem? Designado a todos os ímpios. Então esse juízo aí é para todos os ímpios, inclusive Satanás, que antes de acontecer esse juízo, ele já foi julgado, condenado, já tinha sua sentença própria, ele vai para o lugar que já estava reservado para ele. Você vê na palavra de Deus dizendo que o inferno, aí no caso do lago de fogo, Geena, foi feito exatamente para Satanás e seus anjos, ou seja, seus demônios. Então todos que se rebelaram contra Deus. Então aí, esse lago de fogo e enxofre já é feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para o ser humano. O ser humano só vai para lá porque seguiu Satanás, quer ficar com ele, escolheu ficar com ele. Então, vai para a casa de quem ele escolheu ficar. Então Satanás já é lançado lá, e no juízo final aí, que não está escrito juízo final, mas está escrito aí que há um grande julgamento de Deus diante do trono branco, de duas multidões completamente diferentes. Uma multidão se apresenta, é a multidão que tem o nome no livro da vida. Se apresenta, seus nomes estão no livro da vida. Eles vieram de onde? Eles vieram do milênio. Todos os salvos vivos no final do milênio. Então eles vão, a meu ver, eles serão arrebatados. Ou seja, é uma ressurreição. Assim como lá o arrebatamento é uma ressurreição. Tudo aí é uma ressurreição. No final da grande tribulação também houve o quê? Uma ressurreição. Mas aquelas pessoas foram o quê? Arrebatadas, seus corpos foram transformados em corpos gloriosos. Assim também eu creio que no final aí do milênio, o julgamento de todos aqueles que vieram do milênio. São o quê? Bilhões de pessoas. A Terra estava cheia de gente. Algumas, que são muitas, mas não são todas, seguiram Satanás naquela grande rebelião no final do milênio. Então esses foram para o inferno, e agora vão comparecer aí diante do trono branco para serem julgados no juízo de Deus que vai virar sobre eles, serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com todos que morreram, que são ímpios, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas acontece que aí estão também o quê? Os salvos, que foram salvos no milênio. Então resolveram seguir, foram obedientes a Jesus, no reinado de Jesus. Aí estão todos aqueles judeus, estão todos aqueles povos que viviam na terra quando acabou a grande tribulação, ficaram vivos. Então aí estão incluídos os judeus e os povos gentílicos, todos que ficaram vivos no final da grande tribulação. Depois o que aconteceu?
Durante o milênio eles tiveram muitos e muitos filhos. Não havia mais nada para atrapalhá-los a ter muitos filhos, não. Agora um casal poderia, cada casal, ter no mínimo aí 10 filhos. Acabou o problema. Não tem mais fome, não tem mais doença, não tem mais falta de alimento aí, não existe mais agora camisinha, nem pílula, é proibido o aborto. Agora quem está governando é Jesus. Então, cada casal vai ter muitos filhos. Antes a pessoa vivia quantos anos? Aí por volta de 80 anos. E agora? Agora é 1000 anos. Pessoas com 500 anos, 600 anos, 700, 800. Então são muitos filhos. Nós estamos falando aqui 10 filhos, mas isso pode ser multiplicado. Se nós calcularmos hoje um casal que tem aí uma vida normal, lá no interior, por exemplo, eles conseguem ter aí 10 filhos. Imagine no milênio. Então, se nós multiplicarmos aí, vamos que hoje, vamos colocar a vida de 100 anos, tem 10 filhos, no milênio, então, o que vai acontecer? 10 vezes 10, 100 filhos. Pode ter um casal com 100 filhos. Imagine. Então vai ser, a longevidade é muito grande e também muitos filhos nascerão. O milênio estará repleto de pessoas ocupando toda a terra, que era o desejo original de Deus, ocupar toda a terra. E a ordem foi dada, crescer e multiplicai-vos. Dominai sobre tudo. Então no milênio vai ser assim. Então os povos estarão vivendo aí durante o milênio e muitos filhos. A Bíblia fala de crianças, né? Muitas crianças pelas praças, por toda parte. Então muitos filhos e essa multidão muito grande, uma parte dela vai se rebelar no final do milênio e a outra parte muito grande, vamos dizer assim, trilhões de pessoas, em judeus e os povos gentílicos. São trilhões de pessoas que estarão o quê? Salvas no final do milênio. Eles não se rebelaram contra Deus. Esses ficaram vivos no final do milênio. O que eu acredito? Eles serão arrebatados, é a ressurreição para a vida. Jesus disse, olha, uns ressuscitam para a morte e outros para a vida. Daniel diz, todos ressuscitarão no final. Uns para vergonha e desprezo eterno, são os ímpios, e outros para a vida eterna. Então esses outros são esses que vêm do milênio agora. Então esses aí vão ressuscitar, ou seja, vão ser arrebatados, levados à presença de Deus. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Então eles vão para onde agora? Vão para a Nova Jerusalém. E os ímpios são aí condenados e vão para o lago de fogo e enxofre. Seus nomes não estão escritos no livro da vida. Vamos ver então a leitura bíblica em classe. João 3, 18 e 19 e Apocalipse 20, 11 a 15. Então comecemos aí em João 3, 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora Apocalipse 20, 11 até 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, interessante, aí todos são julgados de acordo com o quê? Olha, todos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, seus nomes foram escritos no livro da vida. Então estão salvos. E olha só que primeiro se abre o quê? Livros. Por último é que vai abrir o livro da vida.
Então aquela grande multidão estará perante Deus, e nós sabemos que Deus dá a Jesus o poder de julgar. Então Jesus vai fazer o julgamento. Então olha só, primeiro os livros são abertos. Esses livros são o quê? Livros, por exemplo, das obras, né, das motivações. Então os livros vão ser abertos. Nós vamos falar mais detalhes sobre esses livros daqui a pouco. Então, esses livros são usados para condenar aqueles que são ímpios, que nasceram desde Adão até o último ser humano ali no milênio, que não quis aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A condição é essa. Não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não aceitou o senhorio de Cristo sobre eles. Então aí estão diante de Deus trilhões de pessoas. Mais do que isso ainda. Agora o que acontece? Deus dá a Jesus o poder de julgar. Provavelmente a igreja está com Jesus. A igreja não participa ativamente. Ela o quê? Ela concorda com Jesus. Então o que acontece? Agora vão ser julgados aí. Os anjos são julgados e são condenados a irem para onde? Para o mesmo lugar que Satanás foi. Eles se rebelaram junto com Satanás. Então, lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Veja bem, o lago de fogo não é um lugar provisório. Se fosse, então, aí a besta e o anticristo, né? Lá o falso profeta e o anticristo, eles teriam saído de lá já, passaram 1000 anos lá, que eles foram para lá antes de começar o milênio. Então eles continuam lá. Então Satanás é lançado lá, os demônios são julgados e lançados lá também. Aí vem o quê? O julgamento de todos os ímpios, desde Adão até o final do milênio. Nesse julgamento, então, desse juízo, eles são lançados no lago de fogo e enxofre. Foram abertos os livros mostrando, né, que eles estavam realmente em situação de amizade, de amor com Satanás. Não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então são lançados no lago de fogo e enxofre. Agora sobrou uma grande multidão. Bilhões aí, trilhões de pessoas. Esses são os que vieram do milênio. Eles aceitaram o governo de Jesus sobre eles, se submeteram ao governo de Jesus. São salvos, são aí o quê? Os judeus e os outros povos que nasceram durante o milênio e aqueles que vieram lá da grande tribulação, permaneceram vivos no final da grande tribulação. Então eles se multiplicaram durante o milênio. Nasceu trilhões de pessoas, tanto descendentes de judeus como os gentios que estavam vivendo ali. Então essas pessoas estarão aí, eles vão subir, vão ser arrebatados na última ressurreição. Eles também são ressurretos, estão diante do trono branco. Então agora se abre o livro da vida e está lá o nome deles, está lá. Então eles são agora levados, conduzidos à Nova Jerusalém. E nós vamos estudar então, na próxima lição, exatamente o que será feito deles. Como é que vai acontecer daqui para frente, que será o último estado, o estado perfeito junto com Deus. A nossa lição aí tem as seguintes partes. Parte 1, eventos que antecedem ao juízo final. Tópico 1, a última revolta de Satanás. Tópico 2, a prisão eterna de Satanás. Na parte 2 nós temos aí o juízo final. Tópico 1, o que é e quando se dará. Tópico 2, quem será o juiz? Tópico 3, quem terá de prestar contas ao justo juiz? Na parte 3 nós temos aí as bases do juízo final. Tópico 1, livros serão abertos. Tópico 2, qual a sentença?